pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Desenvolve Talks. Eu estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Paola, sou superintendente da área de pessoas e esse vai ser um espaço para a gente falar sobre o mercado financeiro. A cada episódio, a gente vai ter uma pessoa diferente, que é referência no assunto, para falar aqui com todos os youtubers. O Desenvolve Talks é uma iniciativa do Desenvolve. O Desenvolve é a plataforma de desenvolvimento que traz ferramentas diferentes aqui para impulsionar a carreira de todos os nossos youtubers. Eu não podia estar mais contente de estar lançando aqui uma nova ação hoje do Desenvolve Talks. E eu tenho o prazer de hoje ter comigo aqui um convidado muito especial, o Daniel, que é diretor de investimentos da Avenue e vai falar com a gente sobre investimentos internacionais. E a gente não podia ter um cenário mais bacana para hoje. A gente está aqui no Investment Center do Personalité. Vai falar sobre como funciona investimentos internacionais, para que tipo de cliente ele é direcionado, o que leva alguém a aplicar no exterior e até quais que são os diferenciais desse tipo de solução. Então, Daniel, por favor, é com você. Paula, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu me chamo Daniel Haddad. Tenho cabelo castanho, sou um homem branco, camisa branca, calça azul. Estou muito honrado de estar aqui com vocês discutindo sobre investimento internacional. Muito legal, muito legal. Pegando o gancho aqui do Daniel, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, curto, estou vestindo hoje aqui uma jaqueta jeans e uma calça preta. E além do Daniel, que fez aqui a honra de participar com a gente, eu tenho outros convidados aqui que representam os milhares de youtubers que estão nos assistindo hoje e todos os segmentos que a gente tem aqui no mundo comercial. Então hoje está comigo o Rodrigo, representando o Personalité, e a Francine, representando a AGL. Então a gente vai ter bastante tempo aqui para bater um papo e para fazer várias perguntas aqui para o Daniel. Enquanto isso, enquanto rola aqui a nossa conversa, não se esqueçam de compartilhar esse link aqui com os seus times. Pode ser via Teams, pode ser via WhatsApp, para que a gente possa ter todo mundo aqui acompanhando com a gente esse papo. E outra dica é você postar aqui o link no qual você está assistindo o Desenvolve Talks. Então, pode usar a hashtag do Desenvolve Talks através do LinkedIn, pode marcar no coração laranja, que a gente quer muito ver aqui como que cada um de vocês está assistindo aqui o nosso papo de hoje. Então, como a gente falou, a gente vai falar aqui bastante hoje sobre investimentos internacionais. E aí, para a gente começar, vou aqui, antes de passar para os meus convidados, vou fazer aqui a primeira pergunta para você, tá? Então, como a gente tem pessoas aqui de vários segmentos, que atendem tanto cliente de alta renda, até pessoa jurídica, tem gente aqui que está há bastante tempo no mercado financeiro, tem gente que talvez esteja começando, né, a sua jornada agora. Eu queria, de fato, começar pelo começo, né? Então, se você puder, Daniel, começa falando para a gente um pouco o que é um investimento internacional e quais que são os diferenciais. Paula, obrigado pela pergunta. Para começar, assim, inicialmente, assim, investir internacionalmente é a expansão da fronteira de possibilidade de investimento de um brasileiro. Você imagina, por exemplo, que a parte financeira do Brasil é quase que a última a se conectar com o mundo. Você imagina, por exemplo, você indo numa praça de alimentação no shopping, você quer comer um McDonald's, uma Pizza Hut, um Domino's, um Subway, um Starbucks, você não pode, por exemplo, você acharia um absurdo, Não dá né? para imaginar hoje em dia, né? Exato. Você imagina, por exemplo, você num mercado, por exemplo, querer comprar um chocolate Nutella, uma massa Barilla ou algum produto importado e você não encontra, né? Você também acharia um absurdo. Então, até pouco tempo atrás, o brasileiro comum, o varejo, não conseguia acessar um investimento internacional lá fora. Ele só estava restrito ao investimento no Brasil. E quando a gente fala restrito ao investimento no Brasil, ainda que o Brasil seja um país continental, você tem um mundo de opções lá fora. Você imagina, por exemplo, que o mercado brasileiro de ações, ele cerca mais ou menos, se você somar o valor de mercado das empresas, dá mais ou menos $1 trilhão. Só nos Estados Unidos, o valor de mercado das empresas listadas dá mais do que $50 trilhões. Quando você pega, por exemplo, a maior empresa brasileira listada na Bolsa, às vezes é Petrobras, às vezes é Vale, mas vamos falar de Petrobras, que foi o último dado que eu peguei, é mais ou menos aí na faixa de $80 bilhões de market cap, de valor de mercado. Quando você pega a Apple, que é a maior empresa dos Estados Unidos, quase $3 trilhões. 3 trilhões. A Apple vale 3 vezes a mais do que o mercado inteiro brasileiro. Você pega, por exemplo, o número de ações listadas. No Brasil, cerca de 400. Lá nos Estados Unidos, cerca de 6 mil.
Então, é um mundo de opções, é um mundo de opções. Por que o brasileiro fica restrito só ao Brasil? E pegando um exemplo local, que eu gosto de dizer, o Brasil hoje, ele representa cerca, mais ou menos, 1% do mercado global de ação. Tá? Então, o Brasil representa 1% do mercado global de ação. Se a gente pegar o Brasil, vamos pegar um estado que representa 1% do PIB brasileiro, por exemplo, Piauí. Piauí representa 1% do PIB brasileiro. Então, dizer que o brasileiro só investe no Brasil equivaleria a dizer que uma pessoa que nasce no Piauí e mora no Piauí, ela só investe em empresas do Piauí. Então, assim a gente consegue ver a dimensão do que é o mundo fora do Brasil. Por que não investir uma parcela do seu patrimônio fora do país, entendeu? Investimento internacional é basicamente isso. Legal, nossa, muito legal, Daniel. Obrigada, adorei esse ponto de vista, assim, o quanto que o investimento internacional está conectado com a nossa expansão de opções. Exato. Né? Muito bacana. Então, com isso, Gaeta, eu vou passar para você. Se você puder aqui, por favor, nos conduzir aqui para a próxima pergunta. Obrigado, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje também. Me descrevendo aqui, eu sou um homem alto, cabelo curto, preto, estou com uma camisa clara, azul clarinho, uma calça jeans, um sapato marrom. E a primeira pergunta, Dani, queria falar um pouco sobre mitos e verdades. Eu trabalho no mercado financeiro há bastante tempo e no passado era muito comum a gente ouvir de clientes que operar na bolsa era uma coisa de loteria, de clientes com muito dinheiro, com muito risco e tal. E hoje a gente já vê aqui no Brasil mais de 5 milhões de brasileiros operando na Bolsa e cada vez mais esse número está crescendo de uma forma exponencial, né? Quando a gente olha para o internacional, parece que a conversa é a mesma, né? Quer dizer, os clientes ainda falando, puxa, mas o internacional é para cliente muito rico, não é para mim. Aquela história da conta da Suíça que a gente via em filmes e tal. Será que faz sentido, não faz sentido? Como é que você está vendo isso, assim, essa evolução de interesse, de quantidade de clientes operando offshore? O Gaeta, é muito importante essa sua pergunta, você pegou no ponto fundamental, né? E vamos falar um pouco de história para a gente situar o brasileiro do ponto de vista de investimento internacional. Como você falou, assim, se a gente pega mais ou menos há 15, 20, 10 anos atrás, né? O brasileiro, quando ia investir na bolsa, você falava para ele, vai investir em Petrobras, você pode investir em Petrobras. Ele falava, não, isso aí é perigoso, é para rico, meu imposto de renda vai ser uma zona, como é que eu vou fazer isso? Lembra disso? Verdade. E o Itaú foi parte dessa educação dos brasileiros. Não é à toa que hoje você vê mais de 5 milhões de CPFs na bolsa. As pessoas se educaram e falaram, não, por que eu não posso investir na bolsa, certo? Porque até pouco tempo atrás existia esse mito, né? Tanto é que o brasileiro, muitas vezes, ao invés de investir de forma direta numa ação da Petrobras, ele investia num fundo que investia em ações da Petrobras. Então, ele se educou e, com isso, o ecossistema todo floresceu. E quando eu falo ecossistema, é o Itaú educando, é o influenciador educando também, é a imprensa falando cada vez mais de empresas e por aí vai, né? Na parte internacional, ipsis literis a mesma coisa, aquela velha frase de Mark Twain, né? Assim, a história não se repete, mas ela rima. Né? Exato. Que quando hoje você fala para alguém, investe lá fora numa ação da Google, por exemplo, as principais restrições, pushbacks que a gente recebe não, investir lá fora é perigoso, investir lá fora é para rico, o meu imposto de renda vai ser uma zona. Eu prefiro investir aqui num fundo que investe em Google do que em Google diretamente lá fora. É exatamente a mesma coisa. E o que a gente está vendo agora, desde o nascimento da Avenue, é uma educação do investidor brasileiro para poder investir lá fora. Por que eu não posso investir nas empresas que compõem o meu dia a dia? Por exemplo, você acorda com o seu celular do iPhone tocando, por exemplo, a Apple. Você manda uma mensagem via WhatsApp, que é a Meta. Você escova seu dente com a Colgate. Você pega um Uber, paga com Visa, toma vacina da Pfizer, toma uma Coca-Cola, usa seu tênis da Nike, a camisa da Ralph Lauren. Por que eu não posso ter acesso direto a essas empresas, né? E aí, quando você olha o histórico desse investimento brasileiro lá fora, ele é muito curioso, que ele começa lá atrás com o brasileiro achando que investir lá fora era ilegal, como você falou. E, aliás, até hoje tem gente que ainda acha que é ilegal. Quer ver um exemplo? Se você colocar no Google, não estou de brincadeira, bota no Google, offshore Quando você bota no Google na pesquisa offshore a primeira pesquisa que aparece é offshore é ilegal. Por quê?
Porque ainda tem aquele sentimento de que quando você fala fulano tem dinheiro fora, você já fala esse cara é bandido, está lavando dinheiro, Sim. tem dinheiro na Suíça, etc. Gera insegurança, né? Muita insegurança, Sim. muita insegurança. E aí depois dessa fase, que assim, então não é ilegal, então deve ser um negócio muito difícil, muito complexo, deve ser para gente muito rica e etc. Tal. E a Avenue veio mostrar o seguinte, não tem nada disso. A gente facilita o teu imposto de renda, ninguém vai falar inglês contigo, só vão falar português contigo, os mínimos são baixíssimos, na verdade, para você fechar um câmbio é extremamente baixo. Então, a Avenue deu acesso para esse brasileiro. Aí, então, ele fala o seguinte, bom, se não é ilegal, se não é difícil, se não é para rico, então deve ser aquele dinheiro que eu vou arriscar, certo? Então, a primeira leva de investidor que a gente viu na Avenue foi aquele cara que falava o seguinte, então eu vou botar aquele dinheiro que eu posso perder, por exemplo, numa empresa ou outra, numa ação, etc. E agora, essa evolução, a gente está vendo a última ponta, que é o seguinte, é o brasileiro perceber que o país arriscado é o Brasil, que lá fora é o país desenvolvido, é a moeda forte. Então, o que a gente está vendo agora é o investidor investindo, querendo ter parte do patrimônio dele em moeda forte, querendo ter parte do patrimônio dele como preservação de capital lá fora. Então, essa evolução que a gente está vendo é muito interessante porque ela repete um pouco da história no passado, né? Muito bom. Muito legal ouvir aqui sobre a evolução desse ecossistema. E aí, com isso, eu vou passar para você, Fran, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Legal. Eu já vou dar continuidade à sua pergunta, mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,75 m, estou vestindo um tênis branco, uma calça jeans, uma blusa laranja Itaú e um blazer branco. Daniel, você falou bastante a questão do perfil dos investidores, né? E a cada dia mais brasileiros querem fazer parte desses 700 mil investidores que conheceram os benefícios do mercado americano através da Avenue. E o desafio na rede de agências é identificar qual é o perfil e o momento do cliente. Que tipo de investidor que você pode nos ajudar no perfil para identificar na rede de agências para investir lá fora? Obrigado pela pergunta. Eu acho que todo tipo de investidor ele pode ter acesso ao mercado internacional, porque o mercado internacional é muito maduro e ele pode oferecer diferentes produtos para diferentes perfis de investidor. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa extremamente conservadora, por exemplo, essa pessoa tem acesso aos títulos do Tesouro Americano, por exemplo, Sim. que são considerados os títulos mais seguros do planeta. Quando a gente fala, por exemplo, de um investidor um pouco mais arrojado, um pouco mais agressivo, por exemplo, aí ele pode investir em ação de uma empresa que está em setores que estão inovando muito, que são setores um pouco mais arriscados, como, por exemplo, inteligência artificial, cybersecurity, biotecnologia, que são setores mais voláteis e por aí vai, né? Então, a gente costuma dizer que investir lá fora é para todo mundo. Aliás, tem um ponto importante aqui, que é a diferença da alocação estrutural e uma alocação tática, né? O brasileiro, ele está acostumado a fazer alocações táticas. O que isso quer dizer? Quando o brasileiro olha a carteira dele no Brasil, a depender de um risco político, um risco econômico, etc., ele muda muito a carteira dele. Porque no Brasil tudo pode acontecer, o curto prazo é muito incerto, digamos assim. Já quando você investe lá fora, nos Estados Unidos, você pode se dar o luxo de investir no longo prazo. É como diz o Charlie Munger. Charlie Munger, para quem não conhece, é um investidor que é parceiro do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo. Ele diz o seguinte, nos Estados Unidos, você não ganha nem na compra nem na venda, você ganha na espera. Por que na espera? Se a gente olhar a fórmula básica da matemática financeira, ela diz o seguinte, o seu valor no futuro é o valor hoje, vezes a taxa de retorno elevada ao tempo. Então, o tempo é a variável mais importante. Então, quando a gente fala de investimento lá fora, a gente pensa muito sobre essa alocação estrutural. E dito isso, sob esse ponto de vista, o cliente conservador ele pode fazer uma alocação estrutural a depender um percentual menor ou maior e o agressivo da mesma forma. Eu acho que o que vai mudar aí é o tipo de produto que ele coloca na carteira, entendeu? E isso que vai trazer a volatilidade da carteira dele, ser adequada ou não ao perfil dele. Ou seja, nós temos clientes com perfil em todos os segmentos do Itaú. Sem dúvida. Aliás, você sabe que, inclusive, o próprio Banco Central nosso guarda dinheiro em dólar? E as pessoas falam, nossa, como? Existem as reservas cambiais, né? Que são as reservas do Brasil, em sua maioria em dólar.
E aí, quando as pessoas falam, mas reserva cambial, eu não sei o que é isso. Não tem problema. Quando você entrar lá no site do Banco Central, está escrito lá, as reservas internacionais do Brasil são os ativos do Brasil em moeda estrangeira. No caso do Brasil, 80% é dólar. E a gente tem essas reservas, o Banco Central falando, para fazer jus a obrigações no exterior e a choques de natureza externa. Então, em bom português, é o Banco Central falando o seguinte, eu tenho uma reserva cambial aqui para me dar uma suavizada caso dê algum problema no mundo. Se o Banco Central tem isso, por que o brasileiro comum não pode ter? Verdade. Seja ele qual for. Dani, eu queria pegar uma carona aqui na pergunta da Fran. Primeiro, foi muito legal te ouvir dizendo que offshore faz sentido para todos os clientes, né? Eu acho que aqui foi super bacana te ouvir e ter essa certeza, né? E essa tranquilidade para o nosso time comercial. Mas eu queria te pedir uma dica. A gente está aqui com todo o nosso time comercial do Itaú. Eu queria saber como é que você faz no dia a dia. Quer dizer, imagina você está com um cliente ali na sua frente, ali, que tipo de abordagem, como é que você... porque normalmente o cliente pergunta assim, faz sentido para mim? Aí depois que ele entende que faz sentido, a segunda pergunta é, mas então quando que eu começo? Então, como que é a abordagem que você utiliza no seu dia a dia com os clientes que você recebe lá na Avenue? Gaeta, muito importante essa pergunta. O primeiro ponto que eu levo é a questão da alocação tática estrutural. Primeiro é educar o investidor de que você pode fazer uma alocação estrutural e deixar que o longo prazo opere na sua carteira. Dito isso, eu acho muito importante a gente falar de um ponto que é a diversificação. Markowitz não ganhou o prêmio Nobel à toa, né? Markowitz, para quem não conhece, ele ganhou o prêmio Nobel com a teoria lá dos portfólios. Basicamente quanto mais descorrelacionado forem os ativos da sua carteira, mais diversificada ela é e para um determinado nível de retorno, você consegue ter menos ou mais risco. Então, qual é a importância aqui? A importância é você criar uma carteira, um portfólio que tenha descorrelação suficiente. E aí, quando a gente olha, por exemplo, um portfólio de um brasileiro comum, que é 100% local, você vê que existe uma correlação ainda alta, mesmo que o brasileiro esteja em renda fixa, esteja em ações e imóvel, a correlação é alta. E ela piora em momentos de crise. Então, quando você tem uma crise no Brasil, tudo cai. A correlação converge para né? Então, quando você coloca um componente internacional na sua carteira, seja ele qual for o percentual, você consegue diminuir sensivelmente o risco da sua carteira, porque o componente internacional ele não vai mexer de acordo com políticas econômicas aqui do Brasil. Ele está mexendo por outros fatores, certo? Então, como ele é descorrelacionado da sua carteira, o seu portfólio como um todo fica mais blindado. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que é o principal ponto de vista. É você reduzir o risco da sua carteira, investindo de uma forma descorrelacionada com o que você já tem aqui no Brasil. Então, nessa linha, comprar um bonde lá fora de uma empresa brasileira não é o ideal, sim, pensando em diversificação. Perfeito, não é o ideal. Pensando em diversificação não é o ideal, mas tem brasileiros que gostam de fazer isso para ter uma renda em dólar e por aí vai. E por isso que é tão importante a gente entender o perfil do cliente, Perfeito. ele entender junto com o assessor dele assim, quais são as necessidades para você poder montar uma carteira que esteja bem atrelada às necessidades do cliente. Legal. Isso é super legal, né? Porque a gente comentou aqui, acho que tem pessoas assistindo a gente que atuam em diferentes segmentos e a gente falou muito do como que os investimentos internacionais eles podem ser para todo tipo de cliente, né? Para que a gente possa pensar aqui o que é importante para cada um, né? Muito legal. Fran, você quer fazer aqui a última pergunta do nosso bloco, por favor? Quero sim. Quero fazer mais uma pergunta que os nossos colaboradores escutam com frequência dos clientes, né? Sabemos que o propósito da Avenue é realmente conectar os investidores brasileiros com o mercado no exterior. Mas os nossos colaboradores escutam muito dos clientes a questão: eu quero investir no mercado exterior, mas por que investir com a Avenue? Né? Quais são os diferenciais? Se você puder trazer um pouquinho, além da facilidade da abertura da conta, que é muito simples e rápida, mas algum outro diferencial para você compartilhar com os youtubers? Legal, Fran, obrigado. Primeiro, assim, a Avenue foi a disruptora dessa questão do varejo poder investir lá fora, né? Então,
a gente diz na Avenue que a gente está criando uma categoria. Antes da Avenue não existia a possibilidade do varejo brasileiro investir lá fora, né? Os mínimos eram extremamente altos, né? E nessa linha de criadora da categoria, a gente está sempre à frente no que tange a oferta de produtos, etc. Então, a nossa plataforma é super fácil, como você mesmo falou. Hoje você consegue abrir uma conta em menos de 10 minutos. Sim. É tão fácil, eu gosto até de fazer uma brincadeira que eu fico falando lá pro pessoal de TI, galera, bota aí uma dificuldade que a pessoa nem acreditou que abriu a conta. Quando eu abri foi Sabe? assim. A primeira pergunta que a pessoa diz é a seguinte, abriu? Abriu, agora você tem uma conta lá fora, exato. Legal. E foram várias coisas que a gente foi passando, né? Outra coisa também interessante é que, lidando com o varejo, a gente sabe que quando você faz um wire transfer, o seu dinheiro basicamente some, né? Quase, ele some, o dinheiro sai da sua conta, ele some e aparece lá fora, demora 2, 3 dias e tal. Na Avenue a gente falou, pô, se isso acontecer, o nosso nível de atendimento vai aumentar muito, porque o brasileiro não vai entender. Então a gente mudou isso também, você consegue fazer câmbio imediato, etc. Então, além dessa facilidade, você tem 100% das pessoas falando português, todos os documentos que a gente produz, educacional, de produtos, etc., 100% português. A infraestrutura que a gente criou é uma infraestrutura muito parruda, tanto lá fora quanto aqui. Sem falar, obviamente, na parceria do Itaú, né? Que é uma baita de uma chancela. Quando o Itaú comprou um pedaço da Avenue, fez um due diligence, fez uma pesquisa enorme, uma análise enorme, vendo se estava tudo certo, etc. Então, assim, é um baita de um carimbo ter o Itaú junto com a gente nessa democratização do acesso brasileiro lá fora. Que legal, obrigada, viu? E fica o convite aos youtubers, né? Fazer essa experiência da abertura de conta. E tem muitos benefícios aí para a gente falar para os nossos clientes. Obrigada por tudo. Exato, obrigado. Perfeito. Nossa, foi muito legal esse primeiro bloco, foi uma aula para mim, foi anotando aqui, a gente falou bastante sobre investimentos internacionais como expansão, né, de opção e acesso a diferentes pontos de vista, empresas aqui para fora do Brasil, essa evolução do ecossistema, né, o Daniel trouxe aqui para a gente ao longo dos anos, o fato de que essa pode ser uma experiência para todos os investidores, claro que pensando aqui nas necessidades, né, e acho que essa é uma dica para os youtubers de como conseguir aqui entender o que faz diferença e os objetivos do seu cliente para conseguir prestar aqui a melhor assessoria. E falamos também sobre os diferenciais da Avenue, né? Então, muito legal. Vou agradecer aqui muito o Gaeta e a Fran pela participação. Mas fiquem por aí que o Daniel vai estar comigo aqui em mais 2 blocos. Esse foi o primeiro. A gente vai para o intervalo rápido aqui, vai beber uma água, né? Mas convido vocês que estão aí assistindo a gente a usar esse tempo para começar a assistir o DesenvolveCast, que é o primeiro podcast de carreiras que foi lançado, né? Vários youtubers aqui também falando sobre promoção, feedback, certificação, técnicas comerciais. A gente vai pôr o link aqui no chat para quem quiser assistir, mas aproveitem que logo mais a gente está aqui para o segundo bloco com vocês. Fran, Gaeta, muito obrigada aqui pela participação. A gente vai atrás do que aconteceu, por que aconteceu, quem que fez o problema acontecer, quem não apertou o botão, quem escreveu errado o e-mail. E enquanto isso, o problema continua existindo e as pessoas, ou a área, ou a situação que foi impactada por esse problema, continua com o problema, né? Então eu penso e sempre oriento as pessoas e olha para o problema e qual é a solução. Quem está sendo impactado por aquele problema? Né? Foi um cliente? Foi uma área? Foi uma agência? O que precisa ser feito imediatamente para ser resolvido aquele problema? E vamos gastar toda a nossa energia, toda a nossa sabedoria, as nossas capacidades de influenciar pessoas, ligar para outras áreas, para resolver aquilo em questão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Desenvolve Talks. Inclusive, nesse intervalo, eu aproveitei para escutar um pouco do DesenvolveCast. Espero que vocês também tenham feito. E o legal é que dá para vocês escutarem de qualquer lugar, em qualquer horário. E para continuar aqui o nosso segundo bloco, Daniel continua comigo. E eu tenho outras 2 convidadas super especiais que se juntaram. Então, nesse segundo bloco vai estar com a gente a Kátia, do Personalité, e a Milene, representando aqui o segmento empresas. Então, para a gente continuar aqui o nosso super bate-papo com o Daniel, Kátia, é com você. Se você puder começar aqui o segundo bloco com a primeira pergunta. Olá, eu sou a Kátia, gerente geral do Itaú Personalité.
Bom, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelos pretos, com mechas loiras, estou vestindo um terno colorido e uma calça branca. Bom, Daniel, aqui no Itaú Personalité, nós atendemos clientes com diversos níveis de conhecimento sobre investimentos. E muitos clientes têm medo ou receio de investir no exterior. É de fato arriscado investir no exterior? E como que a gente pode tranquilizar o cliente para a tomada dessa decisão? Kátia, muito obrigado pela tua pergunta. É muito interessante a gente perceber isso, né? Que eu acho que você inverte os papéis. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no bloco anterior, que o brasileiro está se educando a investir lá fora. Lembra que, como eu falei no bloco anterior, até pouco tempo era ilegal, tinha aquela nuvem escura, né? Como é que é investir no exterior? Será que é complicado, etc. Eu acho que essa questão de investir no exterior é arriscado é a mesma coisa. Eu gosto de dizer o seguinte, se você pega 10 assessores ao redor do planeta, e fala o seguinte, ó, fulano, fulana, eu sou a pessoa mais conservadora do mundo. Não tem ninguém mais conservador no planeta do que eu. Essas 10 assessoras, os 10 assessores, chegariam para mim e falaram assim, Daniel, já que você é tão conservador assim, existe um título no planeta que talvez seja o título mais seguro do planeta, tanto é que no financês é chamado de taxa livre de risco, que são os treasuries americanos. Compra ele ali com um duration pequeno, assim, um prazo pequeno, para não ter muita volatilidade, mas a possibilidade de você não receber seu dinheiro de volta é muito baixa. Tanto é que no mercado financeiro é chamado de taxa livre de risco. Perfeito. É para onde todos os investidores vão quando tem recessão no mundo, flight to quality, essas coisas todas. E aí, quando você mostra isso para um brasileiro, ele fala o seguinte, não, isso é arriscado, certo? E por que ele acha um treasury americano arriscado? Porque o dólar varia, né? E aí, eu acho que entra uma questão comportamental que a gente se acostumou a achar que na relação entre dólar e real, quem está variando é o dólar. Mas a moeda fraca na relação é o real. Perfeito. Né? Eu gosto sempre de trazer um amuleto que eu trago aqui comigo. Vou até pedir para o câmera dar uma olhada. Isso aqui é uma nota de $20. Dá para ver aí, não dá? Então, dá uma olhada quando que essa nota foi emitida. Você consegue ver aqui? Ó, desafio, porque a minha visão não é tão boa. 1934? 1934. Dá uma olhada aí de novo, câmera, para não ver que eu estou mentindo. 1934. Dá para ver aí? 1934, essa nota foi emitida. Essa nota aqui eu posso usar ela ao redor do planeta, certo? Meu bisavô poderia usar ela ao redor do planeta. Pode usar na China, na Rússia, em qualquer outro lugar do planeta. E aí eu pergunto para você, você lembra qual era a moeda brasileira em 1934? Ninguém lembra. Eu vou até fazer um esforço na minha cabeça aqui. Em 1934 era réis. De lá para cá foram 10 moedas. Réis, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado real, URV e real. Mais ou menos assim, tá? Eu posso ter feito alguma confusão aí, mas é mais ou menos isso. Então aí eu pergunto, quem é que varia na relação entre real e dólar? Então quando a gente fala de é arriscado investir lá fora, como eu disse no bloco anterior, não é arriscado, depende muito do teu perfil. Perfeito. Você pode investir em produtos extremamente conservadores, como você também pode investir em produtos extremamente arriscados. Aí cabe muito a você e ao teu assessor, a tua assessora, casar o teu perfil com o teu tipo de investimento. Perfeito. Legal. E tem muito a ver com o papel também aqui do assessor, dos youtubers, de ter essa conversa e de desmistificar um pouco o risco, né, Daniel? Que acho que é um pouco do que você está falando. Exatamente isso, exatamente. Legal, legal. Milene, vou passar para você aqui, então, para a próxima pergunta desse bloco. Vamos lá. Eu sou Milene, sou gerente regional empresas do segmento business. Sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros e olhos verdes. Estou vestida com uma camisa branca e uma calça preta. Bom, Daniel, no Itaú Empresas, nós temos muitos clientes que têm seus negócios impactados pelo cenário internacional. E eles, dado a isso, são muito conectados com todas as notícias, né, análises relacionadas ao tema. E tem se falado muito nos últimos tempos sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. E aí, continua sendo atrativo investir lá? É uma pergunta maravilhosa essa, porque eu recebo também bastante, né? Eu diria que essa recessão agora nos Estados Unidos talvez seja a recessão mais esperada de todo o mercado financeiro da história, né? Todo mundo fala, vai ter recessão, só não se sabe quando, né? E eu gosto de uma frase do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores do planeta americano,
Ele disse o seguinte, ó, mais dinheiro foi perdido evitando uma recessão do que na recessão em si. Porque eu acho que o ponto aqui é quando que essa recessão vai chegar, quais são os impactos dessa recessão e por aí vai. E ali, tem outro ponto importante para falar sobre isso, que é o seguinte, quando a gente fala de dólar e de momentos de recessão no planeta, o que acontece? Quando você tem uma recessão no planeta, os investidores ao redor do globo, eles buscam segurança. E é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Qual é o ativo mais seguro do planeta? 1, 2. São os treasuries americanos. Então, é para onde todo mundo corre, certo? Então, naturalmente, quando você tem uma recessão ao redor do planeta, e uma recessão nos Estados Unidos geralmente acaba afetando o mundo como um todo, o dólar tende a se valorizar frente a todas as outras moedas. E muita gente fala assim, Daniel, você está puxando sardinha para o teu lado, não é nada disso, etc. e tal. Não tem problema nenhum, vamos usar o exemplo de 2008. 2008, todo mundo lembra que teve a crise do subprime americano. O mercado imobiliário americano foi a crise que pegou como epicentro o mercado financeiro americano, os bancos dos Estados Unidos, todos assim, muito mal da perna, etc. Enfim, o que aconteceu com o dólar? Se valorizou frente ao real. A bolsa ao redor do planeta, todas caíram. Se eu não me engano, o Ibovespa caiu mais ou menos 50%. Quando você olha o dólar frente ao real, ele se valorizou 40%. Então, em momentos de recessão, mesmo em momentos de recessão, é muito importante que você tenha dólar na sua carteira. Obviamente, você pode falar assim, não, então eu não vou investir em ação por conta de recessão e etc. Eu vou investir em outros tipos de produto. Não tem problema nenhum. Isso você pode fazer aqueles ajustes táticos que eu falei no bloco anterior. Mas do ponto de vista estrutural, eu acho que é sempre importante você ter uma participação do teu portfólio, uma parcela do teu portfólio investido fora do país. Exatamente para lidar com momentos de crise, momentos de recessão, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do planeta. Legal. Aproveitando essa sua fala, Daniel, é muito comum entre os investidores achar que a variação do dólar pode impactar, né, na decisão ali do investimento. E qual que é a tua opinião? Você acha que realmente eu preciso esperar o dólar baixar para investir no exterior? Essa pergunta também é muito boa, que eu gosto de usar sempre frases de outras pessoas para... Eu não sou uma pessoa de frases muito boas, então eu pego emprestado de outras pessoas, né? O Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, ele diz o seguinte: o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas. E por que ele fala isso? Porque realmente, no curto prazo, depende de muitas variáveis. O presidente nosso dá uma declaração que o mercado não gosta, o dólar vai lá para cima. O ministro da Fazenda faz uma declaração que o mercado gosta, o real se aprecia e por aí vai. Então, no curtíssimo prazo é muito difícil saber para onde o dólar vai. Eu vou dizer um negócio para você. Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos. Eu nunca vi ninguém fechar câmbio feliz. Todo mundo que compra dólar achando que fez um mau negócio. Eu lembro de uma história, quando eu estava lá nos Estados Unidos, em 2013, mais ou menos, eu vendi um apartamento meu aqui no Brasil, e eu falava para meus amigos, vou mandar o dinheiro lá para fora. O dólar estava mais ou menos 3,50. Todo mundo falando, você é louco, o dólar está muito alto, espera baixar para 3,30 e etc. E eu fui fazendo aos poucos. Eu acho que investir é isso, eu sempre falo isso para clientes, para investidores, para familiares que me perguntam sobre investir. Investir não é emoção. Você quer emoção? Vai para o cassino, pega teu dinheiro, bota no cassino, etc. Investir tem que ser que nem assistir tinta secar na parede. É chato. É chato. Investir se trata de preservar o seu capital que você ganhou no seu trabalho. Então, quando a gente fala de dólar, bota um percentual que você quer ter lá fora e vai mandando aos poucos. Sim. E depois vai fazendo um rebalanceamento. Se esses 30%, por exemplo, que você acha que você tem que ter lá fora, no final do ano viraram 40%, vende, volta para o 30%. Se esses 30% viraram 20%, compra mais 10% e vai para o 30%. E por aí vai. Então, o dólar no curto prazo é muito difícil. Agora, no longo prazo, é só fazer uma pergunta. Qual é a moeda mais corroída pela inflação? Né? Se você olhar o real desde o Plano Real, a inflação brasileira sempre foi maior do que a inflação americana, com exceto de um ano, que foi o ano passado. Né? Só que as pessoas, a gente não tem essa noção. Uma outra pergunta que eu faço muito, quando eu faço palestra, ou falo com alguns clientes e amigos, eu falo assim, alguém aqui já investiu em alguma moeda que desde a criação perdeu 80% do valor? A primeira coisa que as pessoas pensam é Bitcoin, é cryptocurrency.
mas o real perdeu 80% do valor. Em 94 valia $1, hoje vale mais ou menos 20 centavos de dólar. Então, quando a gente fala de dólar, dólar é a moeda forte. Coloca um percentual e manda aos poucos. E aí, outros argumentos que a gente recebe, mas eu vou investir agora, tem muita gente falando que o dólar pode se desvalorizar frente ao real, etc. Se você tem 0% da tua carteira fora do país, o momento é agora. A parte tática você faz depois que você mandou lá para fora, mexe um pouquinho, 1%, 2% no máximo. Mas o grosso mesmo da tua parte estrutural do teu portfólio, você já tem que mandar, vai mandando aos poucos. Mais uma vez, dólar caro é aquele que você não tem. Muito bom. Legal, muito bacana. Milene, vou passar para você aqui para a gente fazer a última pergunta para encerrar aqui esse nosso segundo bloco. Daniel, e o time Itaú Empresas tem contatos diários com vários empresários de diversos setores. E muitos deles têm perfil investidor. Como que você entende que a gente pode disseminar cada vez mais, né, esse tema dos investimentos internacionais com esse perfil de clientes, para que a gente possa, de fato, aqui gerar uma oportunidade maior nesse público e gerar valor também aqui na nossa proposta? Legal, muito boa essa pergunta. Eu sempre, quando alguém que tem uma empresa no Brasil vem me perguntar se faz sentido investir no exterior ou não, primeiro eu falo um pouco do investimento exterior ao redor do planeta, né? Se você pega, por exemplo, a carteira de um americano, o americano, em geral, 20% da carteira dele é investido fora dos Estados Unidos. Você pega a carteira em países europeus, por exemplo, é de 50%, 60%, a depender do país. Chile, por exemplo, 50% dos chilenos têm dinheiro fora, Argentina ainda muito mais, etc. No Brasil, você sabe quanto é? Chega a ser menor do que 1%. Uau. Menor do que 1%. Muito baixo, né? Muito baixo, mas é muito baixo, né? E aí, quando vem um empresário falar isso, eu falo assim, você sabe que o seu passivo, né, ou seja, as coisas que você consome, cada vez mais está dolarizada. Nós viramos consumidores globais, certo? Você pega o preço do iPhone, por exemplo, em reais e em dólar é uma reta. Em reais parece uma subida de montanha-russa, digamos assim. E não é só o iPhone, a gasolina, é o trigo do pão e por aí vai. Então, assim, existe um descasamento do seu passivo contra o teu ativo, né? E, além disso, eu gosto de falar o seguinte, você como dono de uma empresa, você tem receitas futuras esperadas em real. Sim. O seu risco, você está mais do que 100% exposto ao Brasil, porque a tua receita futura está no Brasil. Então, investir lá fora é preservar seu capital, né? Eu moro em Miami, e eu costumo brincar que Miami é a capital da América Latina, né? Assim, só tem latino lá. E os meus amigos argentinos e venezuelanos falam muito sobre isso. Falam assim, Daniel, não é possível que o brasileiro não conheça a nossa história. Eu não estou dizendo aqui, eu quero deixar isso bem claro, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar Argentina. Não, não é sobre isso. Mas, do ponto de vista de segurança, será que não faz sentido você ter um percentual do teu patrimônio fora do país? É quase que um seguro. E seguro você contrata antes do problema acontecer. Você tem uma casa, você contrata um seguro. Você tem um carro, você contrata um seguro. E o seu patrimônio? Por que você não tem um seguro? E esse seguro na figura de um percentual fora do país. É muito importante você ter isso. Então, para essas pessoas, eu sempre falo isso, pega o percentual do teu patrimônio e coloca lá fora, porque além de você criar uma camada de segurança financeira para você cria uma camada de segurança, por exemplo, também jurídica e outras seguranças que você não está vislumbrando quando você tem uma empresa. E uma outra pergunta que eu sempre faço lembra da última crise no Brasil, quando você na sua empresa achou que você fosse quebrar, achou que você ia ter que mandar todos os funcionários embora e etc. Se coloca naquele momento, se você tivesse um percentual do teu patrimônio fora do país, eventualmente você poderia pegar esse patrimônio e comprar uma empresa brasileira e aumentar a sua companhia. Porque você está descasado, você está descorrelacionado com a crise no país. Então, até para isso funciona ter um percentual fora do país. Então, é muito importante, como eu falei, não só para um brasileiro comum, um brasileiro que não tem tanto dinheiro, mas também para o brasileiro empresário que tem uma empresa, para o brasileiro que tem muito dinheiro. É muito importante ter um percentual do teu patrimônio fora do país, por todas essas razões. Legal.
Não, muito bacana. Fechamos aqui com chave de ouro esse bloco, falando aqui sobre informações relevantes para a gente conseguir assessorar os nossos clientes aqui em momentos de dúvidas, receios, inclusive gerando aqui oportunidades para falar sobre como os investimentos internacionais podem, inclusive, tornar mais seguros aqui, né? Mais segurança para o nosso patrimônio, falando sobre possível recessão nos Estados Unidos e câmbio e como pensar esses efeitos aqui à luz dos investimentos internacionais, inclusive como aproveitar essas interações com os clientes para falar sobre investimentos internacionais para gerar ainda mais valor. Né? Então foi muito bacana. Daniel vai continuar comigo, a gente tem mais um bloco. Sim. Quero agradecer muito Kátia e Milene aqui pela participação. E durante o intervalo, mais uma vez aqui, recomendo super para vocês assistirem também o Desenvolvecast. A gente vai inclusive passar um trechinho e espero vocês aqui para o terceiro bloco. Polêmico. Qual é a sua opinião? Eu acho que quando a gente fala que é dom, você faz uma coisa muito bem, você tem o dom da venda, eu acho um desrespeito àquela pessoa. É um desrespeito ao quanto que ela treina, quanto que ela se capacita, o quanto que ela se esforça, né? Cara, eu não concordo mesmo com isso, porque você está ferindo o quanto que aquela pessoa busca. Fala que é um dom, está dizendo que ela nasceu. Pô, você nasceu vendedora, pronto, você vai ter sucesso. Não é bem assim. Então eu acho que o que diferencia é o treino. Geralmente eu chamo essas pessoas para perguntar, para questionar, nossa, tá indo muito bem, o que você tá fazendo? Ah, Vitor, é que eu tentei 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes e fui adquirindo habilidade, fui aprendendo errando. Eu erro numa oferta errada, num contexto errado, num papo, e você vai se desenvolvendo, você vai melhorando. Na 10ª oferta você está bem melhor. Na 20ª, e você chega num momento que você atinge um patamar diferenciado, mas porque você treinou muito, você se esforçou muito para poder chegar lá. Estamos aqui para continuar com o nosso terceiro e último bloco aqui do Desenvolve Talks. E durante o intervalo, vocês devem ter visto aqui o trechinho do Desenvolvecast. E só para separar um pouco dos dois aqui, o Desenvolvecast é o nosso primeiro podcast de carreira, que a gente convidou vários youtubers para falar um pouco sobre temas correlatos. E o Desenvolve Talks é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então é uma maratona aqui que a gente vai convidar especialistas, tanto de fora do banco quanto de dentro do banco, para falar especificamente sobre temas de mercado financeiro. Então, para esse terceiro bloco, eu tenho aqui comigo hoje a Leila, que trabalha no Ion, representando o segmento, e a Roberta, representando aqui o segmento do Personalité. Então, para a gente continuar aqui essa conversa super bacana com o Daniel, eu vou pedir aqui para a Leila começar e abrir com a primeira pergunta do bloco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito bom essa conversa e esse projeto. Vou me autodescrever aqui, eu sou a Leila, eu sou uma mulher branca, com cabelos longos, castanhos, claros, estou usando um óculos de armação clara, tenho olhos verdes e vestindo uma roupa preta, uma calça e uma blusa e um casaco branco. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Daniel, a gente já conversou em algumas outras oportunidades. A Avenue vem fazendo um trabalho aí brilhante e eu queria comentar um pouco. Na nossa visão, né, nós do Ion temos uma familiaridade com investimentos on e offshore. Né? Estamos falando cada vez mais do mercado internacional e das oportunidades que isso vem acarretando aí com a chegada da Avenue. Então, olhando para a diversificação de investimentos, hoje os nossos clientes nos perguntam, a diversificação internacional é importante, mas será que a gente não tem uma oportunidade aqui de investir só no Brasil? E aí fica a pergunta para você, né? Como é que você percebe essa conversa de investir só no Brasil, de ter um foco de diversificação só no Brasil? E qual a importância do cliente hoje ter o on e o offshore de investimento na sua alocação de carteira? Legal, Leila, obrigado pela pergunta. É muito interessante essa pergunta, porque você consegue até descrever um pouco da história do mercado financeiro brasileiro olhando sob o ponto de vista de diversificação do investidor, né? Se você olha, sei lá, 15 anos atrás, o investidor brasileiro ele investia muito em poupança, imóvel, eventualmente até um título de um grande banco, né? E aí, depois, com toda essa educação, muitos CPFs indo para a Bolsa, hoje ele diversifica um pouco mais. Ele sai um pouco mais da poupança, investe em Bolsa,
investe em fundos imobiliários e outros ativos mais, digamos assim, sofisticados. Só que talvez esteja faltando a última perna da diversificação, que é a tal da diversificação internacional. E por quê? E tem muito a ver com o que eu falei no bloco anterior. Quando você investe, você diversifica só no Brasil, esses investimentos, eles estão correlacionados a um risco político, a um risco econômico, de como o país está indo, como não está indo, e, por exemplo, se você tem uma crise no país, como eu falei, cai tudo, né? Então é importante você ter uma parcela internacional. Eu gosto sempre de fazer referência a um estudo, para quem não conhece o Ray Dalio, ele é um gestor, um dos maiores gestores do planeta, ele tem uma gestora chamada Bridgewater, e ele uma vez fez um artigo falando que diversificação internacional é um salva-vidas. E aí ele olhou a história, o Ray Dalio gosta muito de estudar a história, né? Ele olhou 100 anos de história, diferentes países, não só o Brasil, Suécia, Alemanha, Estados Unidos e diversos outros países, tem lá 50 países mais ou menos, mostrando que o investidor daquele país, se ele tiver 100% do patrimônio dele alocado naquele país, em algum momento da história ele poderia ter perdido 90% do valor que ele tinha, né? E aí eu fico sempre pensando, será que faz sentido a gente estar exposto a isso, né? Muita gente fala, por exemplo, não, mas aqui no Brasil eu consigo investir na Selic, que me paga 13,75%. Realmente, é maravilhoso. Eu acho que todo investidor poderia fazer uso disso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, existe um risco atribuído à Selic, né? Se a gente comparar, por exemplo, o risco da Selic com outros países, estaria comparado com países como Macedônia, Chipre, Paraguai, Botsuana, países que você nunca, eventualmente, falaria, eu vou investir 100% do meu patrimônio nesse país. Perfeito. Porque pelo fato da gente morar no Brasil, a gente sofre daquele que a gente chama de home bias, né? Assim, a gente acha que a gente tem controle sobre tudo que está acontecendo aqui, a gente atribui um risco menor ao que está acontecendo aqui e, na verdade, existe um risco, né? Lá fora, por exemplo, o título brasileiro do governo é chamado Junk Bond, não é Investment Grade. Tem um motivo para isso. E eu gosto sempre de fazer um disclaimer aqui, fazer a ressalva que não é para você investir todo o teu dinheiro lá fora, não é isso. Você brasileiro, realmente, você tem que investir grande parte do seu patrimônio aqui, é onde você conhece, você tem familiaridade. Mas será que não faz sentido você colocar um pedaço do teu patrimônio lá fora para te proteger, por exemplo, em momentos de crise, fazer esse contrabalanceamento? Isso é muito importante, é muito importante. Então, acho que é aí que a gente pega no ponto, assim, de você olhar o seu patrimônio como um todo e não em diferentes partes. Portfólio você tem que olhar como um todo, né? Legal. Muito legal. Risco, né? Então, acho que a palavra aqui é diversificação, né? Totalmente. De tudo que a gente falou. Muito bacana. E, Rô, vou passar aqui, então, para você continuar aqui com a segunda pergunta do bloco, por favor. E é muito interessante, né? Porque ao passo que todo o mercado financeiro traz essa possibilidade de investimento internacional, a gente vê que o comportamento dos clientes, né, das pessoas, tem que mudar, né, Daniel? Acho que não mudam, precisam mudar, né? E olhando para os nossos colaboradores, né, os nossos youtubers, esse comportamento também acaba sendo empurrado, vamos dizer assim, né, provocado por um cliente que chega e pergunta para a gente algo nesse sentido. Como que você vê essa relação, né, do preparo das pessoas, da importância até de um cliente chegar e a gente se deparar com uma informação que a gente não tem? Então, o quão relevante isso é, né, no mercado? Legal, legal. Essa pergunta também é muito boa. Eu posso ficar aqui horas falando sobre comportamento, que é um tema que eu gosto muito, né? Excelente. E tem aquela velha frase que diz o seguinte, o órgão mais importante na hora de você investir não é o cérebro, é o estômago. Por quê? Porque quando a gente está investindo, a gente lida com incerteza. E o nosso cérebro, quando lida com incerteza, ele basicamente desliga muitas vezes a parte racional, que é a parte aqui do prefrontal cortex, vai direto na amígdala, libera hormônio. É muito parecido, por exemplo, na questão de sobrevivência do ser humano. Há 15 mil anos atrás, você imagina, por exemplo, o ser humano andando na savana e ele ouviu um barulho atrás da árvore. O ser humano que sobreviveu, darwinismo na veia, foi aquele que saiu correndo. Aquele cara que parou para analisar se aquele barulho era um tigre
uma cobra, alguma coisa inofensiva, esse aí não sobreviveu para contar a história. Então, o cérebro humano, por incrível que pareça, ele funciona muito parecido. Só que lá atrás era uma questão de sobrevivência. Hoje é uma questão de incerteza, insegurança. Então, quando eu vejo lá na tela as ações caindo, por exemplo, o gatilho no meu cérebro é literalmente a mesma coisa. A informação passa pelo prefrontal córtex, vai para a amígdala, libera hormônio, eu começo a suar, meu estômago embrulha e eu ajo completamente de forma irracional. E aí Quero fugir, né? Quero fugir, exatamente. Não conheço. Não conheço, exato. E aí entra muito o que você estava falando, a importância do cliente confiar no profissional que está atendendo ele. Porque a partir do momento em que o cliente confia no profissional que está atendendo ele consegue relaxar. Transforma em segurança. Transforma em segurança e essa parte irracional vai dando lugar para a parte racional do cérebro. Você sabe que tem uma pesquisa muito interessante que fizeram lá nos Estados Unidos, comparando 2 tipos de investidores. Aqueles que tinham um assessor financeiro ou algum profissional assessorando, comparado com aqueles que não tinham assessor financeiro. E chegaram à conclusão que aqueles que tinham um assessor tinham uma performance melhor do que aqueles que não tinham, em 3 pontos percentuais por ano. Isso nos Estados Unidos, na época do estudo, era coisa pra caramba, porque o juros estava 0. Tá? Então, 3 pontos percentuais. E eles foram além no estudo, falaram assim, da onde que vem esses 3 pontos percentuais a mais que esse cliente consegue nessa relação junto com o assessor? E de bate-pronto, você imagina, talvez o profissional tenha feito uma carteira melhor para o cliente, talvez o profissional tenha escolhido uma ação específica e etc. E realmente, esses fatores influenciaram nesses 3 pontos. Mas por incrível que pareça, a parte que mais influenciou nesses 3 pontos foi o que eles chamaram de behavioral coach. É o assessor chegando para o cliente em momentos de euforia e falando assim, ó, não compra, calma, eu já passei por isso. Perfeito. E o assessor chegando para o cliente em momentos de crise, o cliente desesperado, a cliente falando, eu vou vender tudo, o mundo vai acabar. Ele chega para o cliente e fala assim, ó, fica tranquilo, já passei por isso, não precisa vender. Que legal. Porque o que mais acontece, e existem pesquisas mostrando isso também, é que quando o cliente fica tradando muito, ele acaba não dando lugar ao famoso compounding, né? Já tem aquela velha frase, o juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Então, é importante que o profissional, quando faça uma carteira para o cliente, esteja adequado ao perfil dele, para o cliente ter a convicção e poder aproveitar esse compounding. Então, essa parte internacional, essa parte de comportamental é muito interessante, ela acontece no mundo inteiro. Seja no Brasil, seja lá fora. Eu costumo brincar que nós, seres humanos, nós estamos acostumados à gratificação instantânea, né? Todo mundo aqui sabe qual é a fórmula de emagrecimento. Para emagrecer, você precisa fazer exercício físico e fazer dieta. Possível. Mas o livro que vende na livraria, qual é? Emagreça em 1 semana. Né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, que trabalha no mercado financeiro, tem um familiar que numa festa chega, ó, fulano, qual é a ação que vai subir semana que vem? Tá todo mundo atrás da fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é você deixar os juros compostos fazer a maravilha que é. O que você traz é interessante porque é o soft skill da pessoa, né? E não necessariamente o conhecimento técnico, né? Totalmente. O conhecimento técnico, ele traz talvez a base, né? Para o apoio acontecer. Mas trazer essa tranquilidade, né? Ter uma conversa direta com as pessoas, proximidade, talvez seja isso. O que está fazendo a diferença, né, Daniel? muito baseado na confiança. Muito baseado na confiança. Eu vou falar só de uma outra pesquisa. O Peter Lynch, aquele gestor que eu falei que é super famoso, o fundo dele, Magellan Fidelity Fund, esse fundo, entre 70 alguma coisa e 1990 alguma coisa, ele rendeu 29% ao ano. Foi um dos melhores fundos no mundo. Só que quando você vê a performance do investidor médio nesse fundo, que você aí nesse caso você tem que levar em consideração os aportes e os resgates, em média o investidor teve 5%, num fundo que rendeu 29%. Como é possível isso? Porque ele entra quando está subindo e ele vende quando está caindo. E aí o profissional de investimento assessorando esse cliente é fundamental para criar essa convicção de falar, não, olha, está caindo, mas eu conheço esse gestor. Eu sei aonde isso vai dar. Espero o longo prazo. Isso é normal, volatilidade é normal.
Então, é muito importante essa parte comportamental. Eu diria que, como você falou, é uma das partes mais importantes na hora de investir. Legal. E talvez a mais negligenciada. E acho que fica super claro aqui, não só a necessidade de preparação, né, que a gente está falando técnica, comportamental, mas a relevância do profissional do mercado financeiro, né, para conseguir aqui atuar gerando, potencializando o valor aqui para o investidor, né? Exato. Bacana. Excelente. E, Daniel, a gente faz exatamente isso, né? Acho que eu percebo muito o que a Rô trouxe no que a gente tem hoje na assessoria de investimentos, né, com o Ion e com o Personalité. Voltando aqui para um pouco, olhando para o mercado, a gente percebe que os clientes hoje fazem uma pergunta específica para a gente, né? Como é que ficou com essa tributação, né, com uma possível tributação diferente a partir do ano que vem? Olhando para isso, Daniel, os clientes perguntam, pô, mas aí vai encarecer um pouco mais se eu mandar meu investimento offshore, na parcela internacional também serei tributado? Então, como é que você percebe isso? Quais os benefícios que você entende como um todo, né, após se realmente validada essa nova tributação? Porque a gente está falando aqui de democratização de investimentos offshore, né? Que foi uma conquista enorme aqui, eu diria até para o Brasil como um todo, hoje a gente ter essa democratização de investimentos, que através de um aplicativo você consegue abrir uma conta offshore, então, e acompanhar seus investimentos. Queria te ouvir um pouco aqui. Legal, Leila. Essa é uma pergunta hot topic, né? Todo mundo pergunta isso, mas é muito boa responder. Porque, como você fala de democratização, realmente, a Avenue, quando foi criada, pensava muito nisso. A gente ainda pensa nisso, há anos atrás. Vamos democratizar o acesso do brasileiro ao investimento lá fora, né? E como líder da categoria, a gente criou uma categoria, mas a gente não cria uma categoria sozinho. A gente pode liderar, mas uma categoria criada quando todo o ecossistema vai junto, que essa é a expansão do mercado financeiro brasileiro. Então, quando a gente fala de categoria e o ecossistema ir junto, de quem a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de imprensa. Até pouco tempo atrás, o Google soltava um resultado, a imprensa não resultava nada, não falava nada, por exemplo. Preferia falar de uma small cap aqui do Brasil, ainda que o Google faça mais parte da sua vida do que a small cap brasileira, né? Então, veio imprensa também. Hoje você vê muito mais jornais falando do mercado internacional do que antigamente. Mesma coisa de influenciador. Influenciador é outro, assim, antigamente não se falava de investimento lá fora, hoje já fala, competidor também, e também a parte de regulação. Então, por isso que a gente vê com bons olhos, quando o regulador entende, não, esse negócio é importante, então vamos dar uma olhada aqui para arrumar, e é muito importante arrumar, porque até pouco tempo atrás, investir lá fora, quando você tinha menos dinheiro, beirava o ilegal, né? Tinha tinha competidores, aventureiros, etc., que não tinha uma regulação, uma base de regulação muito forte, etc. Então, quando a regulação vem, é uma bela de uma chancela para todo mundo, porque protege o investidor. Então, a tributação vem nessa linha. Agora, sobre essa tributação nova, é difícil até falar, porque tem muita coisa ainda, muita água para correr, para acontecer, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, etc. Algumas coisas que eu gosto de falar, mas sempre falando com a ressalva de que existe muita especificidade de cliente para cliente, então é importante procurar um profissional que dê realmente esse aconselhamento tributário, não é algo que a gente faz. Mas, do ponto de vista tributário, muitas pessoas falam assim, então eu vou ter que fazer alguma declaração lá fora. Não, esquece isso. Não tem declaração nenhuma lá fora. A declaração é toda no Brasil. A sua obrigação tributária é 100% no Brasil. Tá? Primeiro ponto. A gente já recebeu, inclusive, dúvidas de, se eu tiver dinheiro lá fora e não declarar meu imposto, eu vou parar na imigração, sabe? Que são dúvidas normais, assim, que é uma coisa nova, enfim. Sim. Mas não, você não vai parar na imigração. A sua declaração, ela é feita no Brasil. E os principais impostos que a gente tem hoje é o IOF, que é de 0,38% quando você manda para investimento, e 1,1% para conta corrente, ganho de capital e juros de bonds, que em geral é 15%, obviamente, mais uma vez, pode mudar, depender do cliente ou outro,
E dividendos, que é retido na fonte a 30%, você não precisa fazer nada, já é retido na fonte. No básico é isso. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas tem também a tributação sobre herança, né? Isso é um problema. 40%. Como? 40%. 40%, exatamente. E aí entra mais um benefício de você investir através da Avenue, porque a Avenue é uma corretora americana feita para brasileiros. Então, quando a gente oferta os produtos, etc., tudo é feito pensando no brasileiro. Então, hoje, por exemplo, na Avenue, você tem lá um campo no website, na parte logada, que você vê todos os formulários, por exemplo, para você preencher o seu imposto de renda no Brasil, não nos Estados Unidos, no Brasil. A DARF, por exemplo, não é o 1099 que você precisa fazer lá, é a DARF, por exemplo. Outro ponto, a gente oferece fundos que não são sediados nos Estados Unidos, são sediados fora dos Estados Unidos, e com isso você consegue o benefício da tributação na sucessão, por exemplo, você não é cobrado nesse tributo. Os bonds, por exemplo, também tem essas coisas. Então, até respondendo um pouco da sua pergunta anterior, quando você fala de diversificação, olha quantos produtos você pode investir. Você pode investir em ações de diferentes empresas, diferentes companhias, seja empresa global, seja empresa americana, seja empresa europeia, até mesmo brasileira, que vai listar lá fora, por exemplo. Você pode investir em bonds de empresas brasileiras, de empresas globais, de empresas americanas, de empresas europeias, bonds investment grade, bonds high yield e por aí vai, ETFs e tudo isso. Então, o que a gente faz é pegar essa gama de produtos que o mercado exterior oferece e mastigar para o brasileiro, trazendo para ele a melhor solução. Perfeito. E muitos, né, o brasileiro hoje está bastante mais familiarizado em investir em ETF. É o maior mercado do mundo, né? Praticamente em todos que você mencionou aqui. E um ponto importante que tem tudo no aplicativo da Avenue, você consegue lá checar as suas informações do imposto de renda. Então é muito simples, é só colocar, procurou ali, você encontra na hora todo o quanto você vai pagar, inclusive de recolhimento. Perfeito. É o mercado se movimentando, né? Então Exato. a tecnologia se movimenta, Exato. né? Democratizando, né, essa Totalmente conversa. democratizando. Antigamente era uma conversa só de milhões, né? Exato. Hoje a gente, com um Exatamente. valor muito menor, você consegue fazer esse tipo de investimento. Legal. Boa. Eu gostaria de, até refletindo um pouco, né, sobre o que a gente está falando, te ouvir, a gente tem ideia de qual é o seu repertório, né, Daniel? Então, para chegar até aqui, né, o quanto você precisou conhecer, se munir de informações, criar repertório, talvez buscar onde não são naturais as informações para que isso se torne natural para você. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Como foi essa busca por conhecimento para que você seja essa pessoa de hoje, podendo falar com uma fala tão simples, mas cheia de conteúdo aqui para nós, né? E hoje, quando você olha para as ferramentas de aprendizagem, assim, o que a gente tem na mão de forma mais simples, tradicional e que até acompanha um pouco do que a gente falou aqui da agilidade, o mercado avançando não só em tecnologia, opções, enfim, mas também no modo do aprender. Então, conta um pouquinho para a gente. Legal. A verdade é o seguinte, né? Assim, todo mundo acha que investir lá fora é um bicho de 7 cabeças, mas eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu com o mercado acionário aqui no Brasil, em que 15 anos atrás as pessoas tinham medo, falavam assim, nossa, que negócio é esse, não vou tocar, e hoje todo mundo já fala com fluência, já sabe dos produtos, etc. Ou palpita, pelo menos, palpita, né? Exato. Eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com o investimento internacional, exatamente a mesma coisa. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E sobre a parte de onde buscar conhecimento, eu gosto de pegar um pouco na história, né? Se a gente olhar 20, 30 anos atrás, conhecimento era vantagem competitiva, né? Assim, aonde você achar conhecimento. Não sei se vocês lembram, talvez quem esteja assistindo não seja tão velho assim que nem eu, mas na minha época, para você fazer um trabalho de colégio, você tinha que usar a Barça. Lembra disso? Enciclopédia, né? Enciclopédia. Era um luxo ter a Barça. Era um luxo, né? exatamente. Física, depois veio o CD, Exato, né? ali estava todo o conhecimento. Então, você ter acesso a conhecimento há um tempo atrás era uma vantagem competitiva. Você ter acesso, caramba, você tem um acesso, você está na frente de outras pessoas. Hoje em dia, com a tecnologia, isso acabou. Então, a vantagem competitiva sua é a vontade de aprender.
né? Então, hoje você tem a democratização completa de qualquer tipo de conhecimento, né? Você vai, por exemplo, entra no YouTube do Café com Quinéia, por exemplo, você vê o Setúbal falando 1 hora. É uma aula aquilo. Aliás, para quem não viu, vale a pena ver. Muito. É uma aula, né? Então, eu acho que hoje você consegue acessar investimento internacional em diversos canais. Podcast, por exemplo, eu mesmo fiz um podcast com o Martim Iglesias no Investidor em Foco, do Itaú. A gente tem diversas iniciativas em parceria com o Itaú, o próprio Ion Edu, a gente tem alguns módulos sobre investimento internacional. YouTube tem muita coisa. A gente tem um canal Avenue Academy também, falando sobre mercado internacional, educacional. Nosso Instagram, nosso Twitter. Eu mesmo, pessoalmente, para quem quiser, eu tenho um Twitter e um Instagram que eu posto bastante coisa. É Daniel N de Nunes Haddad, H-A-D-D-A-D. Tem um Instagram e tem um Twitter, eu posto bastante coisa. Então, hoje o conhecimento é vasto. Basta você ter vontade, ir lá e aprender. Até mesmo imprensa, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás, como eu falei, a imprensa não noticiava do mercado internacional, né? Etc. Hoje todo mundo fala de recessão nos Estados Unidos, está todo mundo antenado, né? Antigamente não tinha disso. Então essa que é a beleza também, né? Porque o mercado internacional entra num momento em que hoje o conhecimento ele é também democratizado. A curadoria talvez seja o mais difícil, né? Mas quando a gente tem algumas referências, como a IOX, né? Como você comentou, né? A Academy, o próprio YouTube do Itaú, do Ion. Sim. Penso que, às vezes, começar fica muito difícil, né? Porque a gente não sabe quais são as referências mais sólidas, né? Para esse tipo de conhecimento, né? Mas saber de onde buscar a informação com essa curadoria pode fazer a diferença real para as pessoas. Com certeza. Né? E lá no site da Avenue, quando você entra, tem lá um chat com atendimento. Qualquer dúvida que você tiver, o nosso atendimento responde automaticamente, porque a gente já está acostumado com isso. Então, são várias pessoas respondendo em português para você, sabendo exatamente das suas dúvidas, porque a gente só lida com o brasileiro. Acho que essa é a primeira barreira, né? Achar que não é português, né? Exato. Legal. Então, isso é muito legal, porque a gente vai deixar todas essas dicas aqui para quem está assistindo a gente, de conteúdos que o Daniel trouxe, uma trilha aqui dentro da IOX, com curadoria, como a Rô trouxe aqui também. A gente vai deixar tudo isso disponível para que vocês possam ter já facilmente aqui um pouco dessa curadoria de conhecimentos para continuar aqui, né, avançando e aprendendo sobre o tema de investimentos internacionais. E aí, Leila, vou passar para você fechar aqui o nosso bloco com chave de ouro. Ah, que honra. Eu vou fazer uma pergunta importante agora. E a Leila só faz pergunta difícil. Olha que é a não última. Pode cortar, não pode cortar, não. Eu queria saber um pouco sobre os Estados Unidos, né? Muito se fala hoje sobre os Estados Unidos, ainda vai continuar sendo essa potência que sempre foi? Leila, essa pergunta é ótima, porque realmente muita gente faz, né? Assim, e muito se vê na imprensa, o dólar vai deixar de ser a reserva do mundo. Perfeito. Os Estados Unidos, já acabou os Estados Unidos, etc. Né? Novas moedas. Novas moedas, Exato. etc. Assim, então, eu gosto sempre de trazer dados. Contra dados não tem argumento, né? Então, hoje, se a gente olhar as reservas globais, 60% das reservas são em dólar, tá? Ah, mas diminuiu. Realmente diminuiu, mas diminuiu por conta do euro, não por conta da moeda chinesa, tá? Esse é um ponto. O outro ponto que eu gosto sempre de dizer, eu sempre falo para um cliente, você aceita receber yuan daqui a 5 anos ou dólar? Né? Ou você aceita receber hoje, daqui a 5 anos, 5 milhões de reais ou 1 milhão de dólares? E a cabeça já muda. É simples como isso, né? 90% das transações hoje no mundo são feitas em dólar. Então, se é 90%, os Estados Unidos não participam de todas elas, então várias transações são feitas sem os Estados Unidos, mesmo assim em dólar. E além disso, muita gente fala assim, não, mas os Estados Unidos está decaindo, vai acabar e etc. Eu gosto sempre de dizer que os Estados Unidos suga talento do mundo inteiro, né? Se você pega as 100 maiores faculdades do planeta, 56 faculdades são americanas. Se você olha, esse é um dado importante que as pessoas pouco se ligam nisso. Se você olha a população dos países desenvolvidos ao redor do planeta, todos eles estão caindo. A própria população da China, a Índia passou a China em termos populacionais. Tem até uma estatística mostrando que daqui de 50 a 100 anos a população da China vai reduzir pela metade, por exemplo.
Agora, o único país em que a população não diminui é os Estados Unidos. Por quê? Por conta da imigração. Porque os Estados Unidos atrai talento no mundo inteiro. E aí você fala assim, ah, não, Daniel, tu está puxando muito a sardinha pro teu lado, não é nada disso. Não tem problema, vamos aos dados. Google foi fundado por um russo, Sergey. Elon Musk, sul-africano. O Pierre, do eBay, também, acho que se eu não me engano, é francês. Steve Jobs, o nome do pai do Steve Jobs é Abdul Fattah, sírio. O cara da Firm e do PayPal, Max Levchin, ucraniano. O próprio Facebook, Eduardo Saverin, brasileiro. A Avenue, Roberto Lee, brasileiro. Então você vê que realmente, assim, quando você olha as empresas, se você pega as 500 maiores empresas americanas, mais da metade foi fundado por um imigrante ou por um filho de imigrante. Se você pega os unicórnios, aquelas empresas com mais de $1 bilhão, startup, 60% fundada por um imigrante. Então, os Estados Unidos continua sendo isso. Você vai mandar o seu filho para estudar para onde? A maior parte das pessoas mandam para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos continuam atraindo essa quantidade de talento. A própria NVIDIA, por exemplo, Taiwan. Então, assim, os Estados Unidos é esse celeiro de talento. Então, a possibilidade disso terminar durante a nossa jornada aqui na Terra é zero, na minha visão. Zero. E essa atratividade é também uma soma também do investimento, né, que se faz, de certo modo. Não é à toa que brasileiros enviam seus filhos, né, para aprender lá fora, né, Daniel? Então, exatamente. E isso tem um valor para o mundo muito importante, né, para as pessoas. Então, acaba sendo fantástico, né, no final das contas. Não, muito legal. Não, e tenho certeza que todo mundo concorda comigo que esse terceiro bloco aqui, não diferente dos outros, foi uma super aula. A gente passou por tópicos como diversificação, não só dentro do Brasil, mas fora, comportamento humano, né, um pouco da importância aqui da gente ter o profissional do mercado financeiro atuando junto com os clientes, a necessidade da formação, não só técnica, mas também pensando no comportamental. Falamos sobre questão tributária e no final a gente até especulou um pouco aqui sobre o futuro dos Estados Unidos. Exato. Né? Então foi um bloco super completo. Quero aproveitar para agradecer muito aqui Roberta, Leila, e um agradecimento especial ao Daniel, que me acompanhou aqui durante os 3 blocos. E antes de eu fechar, queria te passar aqui a bola para ver se você tem alguma palavra final aqui para o pessoal que ficou com a gente também. Eu que agradeço. Foi ótimo poder falar aqui com vocês sobre investimento internacional, um tema que eu adoro, principalmente com o Itaú. É uma honra ter essa parceria com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a ideia aqui é sempre trazer conhecimento para vocês. Como a gente estava falando, existem diversos canais onde vocês podem acessar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Legal, muito bacana. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que vocês vão conseguir usar na prática. Então, isso aqui vai ficar gravado tanto na nossa plataforma da IOX, quanto nas principais plataformas aqui de áudio e vídeo. Então, minha dica para vocês é para vocês irem e voltarem nesse conteúdo, para ir pegando aqui muito do que dá para aplicar na prática e usar aqui no relacionamento, né? E nas nossas interações aqui no dia a dia com os clientes. E aí, para isso, para que essa conversa aqui seja só o pontapé inicial, para o aprendizado cada vez mais amplo sobre investimentos internacionais, a gente vai deixar aqui no link alguns cursos da IOX, trilhas, um pouco das referências que o Daniel trouxe aqui, de repositórios de conteúdo, de plataformas bacanas para vocês continuarem aprendendo. Então, outra dica é que vocês continuem explorando, né, que o aprendizado não pare aqui e que ele seja muito útil aqui nas interações com os clientes, sejam os segmentos que vocês estejam atuando. No Personalité, no Ion, no segmento empresas, na Agência Laranja. E meu último pedido, esse é o primeiro, como eu disse, episódio do Desenvolve Talks, então, por favor, não deixem de responder aqui a nossa pesquisa e, inclusive, dar dicas pra gente aqui de próximos temas que vocês gostariam de ouvir aqui, né? Feito por youtubers e por especialistas aqui do mercado. Gente, procurem o conteúdo nos perfis do Desenvolve. E, de novo, muito obrigada, Daniel, Roberta, Leila, todos os outros youtubers que a gente teve aqui com a gente. E obrigado vocês que ficaram aqui com a gente durante a nossa primeira transmissão do Desenvolve Talks.